Olá a todos, está no ar mais um Lei em Campo Academy, que é veiculado pela Lei em Campo TV. Esse é o primeiro programa da temporada de 2021, que é oficialmente inaugurada com uma nova formação do Lei em Campo Academy. Roberto Barraco e Dani Maiolini continuam a fazer parte do programa, mas agora com uma frequência menor. Para o nosso papo de toda semana ou de duas em duas semanas, daqui para frente, eu vou contar com a presença do meu amigo Vinícius Moroni, que é um dos grandes estudiosos do direito e da economia do esporte no Brasil. Então, é um grande prazer tê-lo aqui no Lei em Campo Academy a partir de hoje e num programa que, para começar 2021 muito bem, conta com a presença dessa convidada que vai também voltar várias vezes a partir de hoje ao programa, a Flávia Zanini, que é nada mais nada menos do que a atual presidente recém-eleita da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Então é com essa grande dupla que nós começamos com certeza com o pé direito a temporada de 2021. Vou começar a te apresentar, Flávia, queria te ouvir. Muito obrigado por aceitar esse convite para esse programa em que vamos falar sobre uma das suas especialidades, luta contra a dopagem no esporte, sob uma perspectiva específica, substâncias de abuso, as tais drogas sociais, que agora, a partir de 2021, passam a receber um tratamento um pouco diferente daquele que lhes era concedido até o ano passado. Tudo bem, Flávia? Obrigado de novo. Tudo bem, Jean? É um prazer estar aqui com esses meninos. É tão bom essa nova geração aí do direito desportivo, Jean Nicolau, Vinícius Morrone, membros aí da SBDD, né? O Jean, meu vice-presidente, Vinícius, nosso diretor acadêmico também. Prazer estar aqui com vocês. Vinícius, é um prazer tê-lo agora como um membro permanente. Você já era amigo do Lei em Campo Academy, agora você vai fazer parte desse programa a cada semana. Tudo bem? É um prazer tê-lo aqui com a gente. Jean, Flávia, boa tarde. Eu preciso agradecer demais pelo convite. É uma grande responsabilidade estar aqui agora, não substituindo, mas acrescentando um pouco mais a um programa que tinha na primeira temporada. O Roberto Barraco e a Dani Maiolin são dois craques do direito desportivo. Eu espero conseguir manter o nível aqui e espero que nós consigamos trazer debates extremamente relevantes, como é esse primeiro, já sobre a questão da dopagem, por o qual nós temos o prazer aí de contar com a presença da Flávia Zanini, que é a presidente da SBDD, da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo, e uma das pessoas que mais trabalha, mais está envolvida com a questão da dopagem no Brasil. Flávia, a proposta desse programa é ter tem um cunho acadêmico, sem dúvida. A ideia é sempre trazer pessoas que têm relevância para esse meio universitário, meio de desenvolvimento de pesquisas no Brasil e fora, mas a ideia do programa é também tentar passar uma mensagem de forma clara para a audiência. E esse tema, claro, poderia ser atacado por vários prismas, mas eu me permito fazer a primeira pergunta, e é a pergunta mais direta possível. Você concorda com a redução das sanções em algumas situações envolvendo substâncias de abuso, uso de substâncias de abuso, das chamadas drogas sociais, por atletas? Já acho interessante que tem situações assim que quando nós somos a favor de algumas coisas, né, te traz alguns amigos e alguns nem tanto. Nós temos vários segmentos, várias linhas de pensamento. E quando tem alguma coisa que é muito ruim, na verdade, ele une todas as facções, né? Eu vejo essa alteração específica do Código Mundial Antidopagem como algo que uniu todas as correntes que têm divergência. Eu acho que das poucas coisas assim praticamente unânime hoje em quem discute a questão do doping e do combate à dopagem no Brasil é a questão de ser contra a forma que esse artigo veio a ser apresentado no Código e principalmente a disposição dele, né, quando ele traz não só a questão que nós vamos trabalhar aqui dos 3 meses, mas quando ele apresenta a possibilidade de 1 mês.
Quer dizer, quem tem um mínimo de entendimento sobre alguma questão de drogas, seja alcoolismo, seja cocaína, seja qualquer tipo de droga, é impossível a pessoa tratar em um mês, né? Então, quer dizer, além dela trazer a questão que já tinha o benefício de apresentar aos 3 meses quando são as drogas de abuso, ela ainda traz essa possibilidade vinculada ao tratamento desse tempo que realmente não tem como se fazer com alguém que seja dependente, algum tipo de tratamento com resultado. Justamente para complementar o que você acabou de dizer. Então, é possível que a sanção aplicada seja de 1 mês, quando o atleta que testou positivo conseguir provar que segue um tratamento para tratar justamente daquele vício, do vício relacionado à droga que ele ingeriu. E o período de 3 meses seria aplicado na situação em que o atleta prova que fez a utilização daquela substância fora de competição e sem a intenção de obter um benefício esportivo, né? Vinícius, e você, alguma pergunta para começar também, para lançar a discussão? Bom, Jean, eu sempre tenho perguntas, não faltam na minha cabeça, e tendo uma profissional como a Flávia que eu não posso deixar de aproveitar, né? Flávia, a gente sabe que a questão da dopagem ela tem um viés sociológico muito forte. No início, o doping, quando a gente for falar do doping no século XIX, comecinho do século XX, ele era aceito e até incentivado. E foi no decorrer do século XX que o combate ao doping ganhou muita força, principalmente se a gente for observar o que aconteceu no ciclismo e o que acontece até hoje, não só no ciclismo, mas em modalidades como fisiculturismo. Tendo essa perspectiva sociológica e a realidade na qual nós estamos inseridos, a realidade social de consumo de drogas recreativas bastante difundido, como é que você acha que esse tipo de decisão pode afetar o controle e afetar, inclusive, o incentivo ou desincentivo ao consumo por parte dos atletas? Olha, eu vou te responder assim em 2 etapas. Eu acho que quando teve a questão do estudo de ciclos para a dopagem, o que acontecia? Tu usava o período fora de competição para produzir ciclos para que tivesse resultado em competição. Isso é um dos motivos que trouxe os exames fora de competição, né? Que foi um dos motivos no qual se passou a ter o que se tem hoje, que a qualquer momento pode chegar um oficial de controle de dopagem e realizar o exame no atleta, estando ele em competição ou não. O que tem é o entendimento daquelas drogas que são contadas dentro de competição e fora. Então, o que acontece? Hoje em dia, se chegar alguém para fazer um teste num atleta, esse atleta testar positivo fora de competição e se entender que é uma substância que não trouxe benefício, não traria benefício a ele, ele vai cair nessa questão que tem da substância de abuso. Só que eu entendo que nós não podemos julgar a substância que vai ou não trazer benefício e em que momento ela vai. Porque, por exemplo, nós temos drogas que, quando começam a ser usadas, elas vão ter um tipo de benefício que depois, claro, ela vai ter que ser aumentada. Eu até esses dias estava vendo o Solera falar sobre a diferença do entendimento dele e do Dr. De Rose sobre a questão do quanto é encontrado de substância no corpo do atleta. Por quê? Porque eu, por exemplo, já consegui revogar a suspensão de atleta meu porque ele tinha um residual muito baixo na urina dele, né, da substância. Então, se entendeu que tinha sido uma contaminação. Já acontece, por exemplo, o Soleiro estava dizendo que ele entende que aquele residual pode ser porque a pessoa consumiu faz um tempo e ela está eliminando. Então, não significa que porque tem um baixo índice tenha sido pouco consumido ou uma contaminação. Eu acredito que o mesmo acontece na questão das drogas sociais, né? Como se teve muito esse debate anos atrás, décadas atrás, na questão do futebol, quando se discutia sobre o álcool. Ah, mas o jogador vai lá, bebe, ele vai jogar, que benefício isso vai trazer? Bom, isso pode não trazer um benefício para mim, pode trazer para ti. O entendimento do relaxamento, do resultado que vai se obter em relação a isso, depende do corpo. E eu acho que qualquer situação que possa estimular a uma diminuição de pena por uma dependência de algo muito maior,
Eu prefiro defender um atleta que fez uso de uma substância para dor, para aguentar o treino, do que um atleta que tem uma dependência química, porque a dificuldade que ele vai ter de largar isso, de fazer um tratamento e principalmente recuperar o alto rendimento por ele mesmo é infinitamente maior. E são coisas, eu até tenho usado uma frase em algumas coisas que eu tenho falado, que eu digo, gente, olha só, vocês usem cocaína, mas não usem Neosaldina. Quer dizer, como é que a gente vai ter, né, um remédio com uma pena enorme e uma substância que vai destruir a mente da pessoa, vai trazer sequelas, entendido como uma flexibilidade. E tem uma questão, você falou do Dr. Fernando Soler, ele é uma das pessoas que combate essa, digamos assim, essa minimização da sanção aplicada à cocaína, à utilização de cocaína. Ele entende, ele, entre outros profissionais também da área médica, entende que a cocaína traz um benefício para algumas modalidades, inclusive o futebol. E a cocaína, no caso, pelo menos a forma como a nova versão do Código Mundial Antidopagem foi redigida, não é necessário, para reformular a frase, não é necessário que a pessoa, que o atleta flagrado no exame antidoping, prove que é dependente daquela substância de abuso. Basta que ele prove que a substância de abuso foi utilizada num contexto fora de competição e sem a intenção de obter resultado esportivo. Não seria essa uma lacuna ou uma falha da versão do Código Mundial Antidopagem? Uma coisa é reduzir a sanção para o caso de uma droga utilizada num quadro de dependência, e outra coisa é reduzir a sanção para a utilização de uma droga que, ainda que tenha sido utilizada num contexto social, possa ou traga benefícios esportivos. Me parece que isso, para mim, não fica muito claro. Eu não sei como vocês dois veem essa questão. O código, para mim, ele veio com uma regressão muito grande em vários aspectos, né? Quando eu fui ler ele, eu ficava lendo aquele vitalício escrito várias vezes, que não continha no código anterior, tratando da pena também. Quer dizer, ele traz de volta o banimento, né? Ele trouxe, assim, um entendimento do novo código, pesando demais a mão, eu acho, em coisas que estavam sendo rediscutidas e, ao mesmo tempo, flexibilizando o que deveria, no meu entendimento, ser mais rigoroso. Quando a gente fala aqui, por exemplo, da questão do entendimento Soler, qualquer pessoa que tenha esse entendimento educacional de quanto existe a prevenção com a educação antidopagem, nós pegamos muitas vezes atletas que não têm ideia. Hoje a gente tem, claro, principalmente dentro do futebol, essa questão desde a parte infantil, de base, de ter um conhecimento do que pode, o que não pode tomar, de como se cuidar. Mas isso, na verdade, não é a realidade da maioria dos atletas de conhecimento, né? Então, eu acho que quando a gente tem na contramão, né? A gente está num ponto aí de buscar os valores que se tinha do olimpismo quando se começou com a questão da dopagem. A gente vem buscar a questão do jogo limpo, vem buscar a questão da ética e, ao mesmo tempo, traz que não tem problema se for alcoólatra ou fizer uso de substâncias que causam dependência. Agora eu vou tomar a liberdade e o risco de divergir do que você falou, Flávia. Eu sei que isso é algo bastante arriscado, mas por mais que eu entenda que é perigoso esse tipo de medida e que realmente traz uma série de problemas, quando a gente fala em olimpismo, a gente fala em jogo limpo, a gente não pode esquecer dos atletas. E por mais que para a modalidade ou para a competição o uso dessas substâncias seja bastante problemático, pode trazer uma série de benefícios, a gente não pode esquecer do indivíduo. E essas pessoas que têm algum tipo de adição, que têm algum tipo de vício, se elas forem afastadas da prática profissional e de todo aquele ambiente, a gente tem aí uma série de casos. A gente pode citar, por exemplo, o caso do Jobson, que depois de afastado do futebol, ele teve mais problemas do que se tivesse sido mantido na profissão, ainda que com um controle maior, que com uma obrigatoriedade de tratamento. Então, eu concordo que flexibilizar é complicado, mas eu também acho que se a gente está pensando no indivíduo, na preservação da saúde do atleta, a gente não pode simplesmente afastá-lo por uma questão de adição e que
nesse nível de consumo, os benefícios já são bastante questionáveis. Então, realmente é uma questão sensível, a gente não tem uma verdade absoluta, envolve muitas coisas, envolve um debate que precisaria ser mais amplo por parte da sociedade, envolve uma necessidade de pesquisa muito maior, algo que com a proibição a gente não tem, porque é muito difícil você pesquisar o uso de uma substância proibida. Então, talvez a gente precise encontrar novos caminhos para aprofundar esse debate. Óbvio, existe um lado perigoso, um lado que é equivocado, mas eu também vejo uma preocupação com o indivíduo, com a saúde e com a reintegração desse indivíduo. Se você afastar um viciado por 2, 4 ou até bani-lo do esporte, isso pode trazer um prejuízo muito maior para a sua saúde do que você reintegrá-lo à prática profissional, exigindo que ele tome medidas de combate ao vício e fazendo um controle maior exatamente para não ter aí um benefício esportivo que possa ocorrer ou não, dependendo de cada substância. Flávia, se você me permitir, antes de você retomar a palavra, queria perguntar para o Vinícius, então, em cima do que ele acabou de dizer e me remetendo àquela minha outra indagação, aquele questionamento. Na sua opinião, o código deveria atrelar a redução do tempo de sanção à comprovação de adição por parte do atleta ou não? Você entende que ainda que a utilização esporádica de uma droga como cocaína, ainda mesmo sendo esporádica e não tendo sido feita por conta de um vício, também justificaria a aplicação de uma pena menor do que a habitual? Bom, Gia, a minha posição é a seguinte: eu acho que a partir do momento que o código exige a comprovação de que não foi utilizado com a intenção de se ter um benefício esportivo, a gente sabe que fazer prova negativa é muito complicado. Então, provar que não teve a intenção do benefício esportivo vai estar bastante atrelado já à questão da adição. Eu acho que aquele que faz um vício esporádico, eventual, vai ter uma dificuldade de comprovar que não teve a intenção de benefício esportivo muito maior. Então, eu acho que não tem, mas o fato de ter uma dependência química vai te possibilitar comprovar os requisitos para a redução da pena de uma maneira mais fácil. Gostei muito do raciocínio. Eu confesso que eu ainda não tinha feito esse percurso que você fez, e é muito interessante, até como julgador do TJD-AD, isso pode me ser muito útil, essa reflexão que você fez. A questão da prova pode passar por uma prova de adição, para que se prove que não houve intenção de obter benefício esportivo. E você, Flávia, o que você acha disso? Eu acho que tem duas coisas que eu, pelo menos, uso bastante em defesas do Tribunal Antidopagem, que eu sempre digo que a gente, no direito, aprende a presunção da inocência, né? E o doping é uma presunção de culpabilidade, o que vai se discutir se existiu dolo ou não. Então, a pessoa já entra culpada, né? Porque aquilo já está no organismo dela, essa responsabilidade objetiva já existe. Agora, como ela entrou que vai ser realmente discutida. Vinícius, eu acho que a gente não pensa diferente, não, é muito igual essa questão de que na questão do dopagem se entende que um indivíduo errado vai influenciar o meio e não o meio vai influenciar ele. Então, a forma de isolamento da pessoa que fez uso de alguma substância ou método proibido, ela é uma forma desumana, né? Eu até falo que eu acho muito contraditório quando a gente começa a ler o código, a gente lê a questão da Unesco junto e vê que vem toda essa questão de humanidade. Uma coisa que a gente escuta muito no tribunal, quando vai fazer defesa, é a procuradoria principalmente, a BCD, falar, gente, o segundo lugar é aquela pessoa que foi lá limpo, que fez o melhor dela e que perdeu para alguém que fez uso de substância. Eu, sinceramente, não por ser advogada de defesa, mas eu não entendo que exista uma substância no mundo capaz de potencializar um atleta a ponto de fazer ele ganhar uma competição. Eu realmente desconheço assim, essa questão do doping enquanto magia de dar o primeiro lugar para alguém. O que existe muitas vezes, é claro, a pessoa já é boa e, né, e isso tem algum benefício ali de não sentir dor ou de estar com alguma coisa, usou um corticoide que vai aumentar o potencial dela, fez doping sanguíneo que vai aumentar a oxigenação, isso sim.
Agora, eu entendo que dentro das questões discutidas, né, toda a prova que a gente tem que fazer dentro do tribunal, eu adorei uma vez que até o Martinho votou pela absolvição de um atleta meu, e ele disse assim, gente, é prova impossível, às vezes, da pessoa fazer. Tipo, como tu vai trazer, no caso de contaminação alimentar, um alimento que foi consumido 6 meses antes numa mesa de restaurante por um atleta? Então, sempre essa prova e trazer esse nexo é uma dificuldade muito grande que o advogado tem dentro do tribunal antidopagem. E eu acredito que a prova, nesse sentido, vai ser da mesma forma. Tanto que tem essa previsão, né, do artigo 10.2.4.1, embaixo ali, quando ele comenta o artigo, eles falam que as deliberações sobre o programa de tratamento aprovado é a critério da organização antidopagem do lugar, porque os países são signatários. Então, cada local vai entender qual vai ser o critério dele para entender que esse atleta estava ou não dependente, se ele vai ou não fazer o tratamento. E aí, Vini? E aí eu não tenho muito a acrescentar. Eu acho que realmente essa questão da adição é sensível porque o comportamento humano varia de sociedade para sociedade, né? Quando a gente fala de doping, a gente não pode perder de vista nunca uma perspectiva sociológica. Se a gente for observar, por exemplo, no ciclismo da década de 90, década de 80, o uso de substâncias era generalizado. Então, as próprias equipes se ajudavam com relação à dopagem. Então, se uma não tinha uma substância, fornecia para outra. E então, a injustiça da competição, como a Flávia falou, não existia, porque todas praticavam a dopagem. Também concordo que a dopagem não é capaz de pegar alguém como eu e transformar em campeão olímpico, mas ela pode ajudar o quarto colocado, aquele que poderia ser o quarto colocado, a obter o primeiro lugar. Essa diferença muitas vezes é de milésimos de segundo, 50 metros livre na natação ou em provas de velocidade. Então, realmente, a questão da dopagem ela é muito complexa, ela envolve questões biológicas, sociológicas, até muitas vezes questões que vão além daquilo que a gente consegue tratar juridicamente. Então, eu acho que as discussões elas são importantes. Eu discordo apenas de algumas coisas, como essa mudança de código antes das discussões. Então, a gente está tendo discussão em razão da mudança de código. Eu acho que essa discussão devia ter ocorrido muito mais intensamente antes dessa mudança. Eu acho que isso gera uma insegurança jurídica e isso pode resultar em uma nova mudança do código daqui a 2 ou 3 anos. E esse tipo de insegurança jurídica eu acho bem problemática. Eu não sei o que a Flávia pensa ou o que você pensa, mas de uma maneira geral eu acho que sim, concordo quando o código diz que cada localidade tem que identificar a necessidade ou não de tratamento, até porque cada localidade tem aquelas substâncias que são ou não permitidas para uso recreativo. Então, isso vai mudar bastante também a visão, a perspectiva do tratamento. Eu vejo, se vocês me permitirem, uma opinião sobre essa mudança, ela faz com que o código fique melhor do que o do ano passado, mas também entendo que foi feita de forma abrupta demais, sem a devida discussão e sem o devido detalhamento também, reiterando o que eu disse, explicações sobre a questão da prova, de que o uso não foi feito com o objetivo, com a finalidade de melhorar o desempenho esportivo. Isso acaba dificultando o julgador, a missão dos julgadores, e mais uma missão de interpretar esse dispositivo, e um dispositivo que parece que ele ficou mais importante do que o código inteiro. Tamanha foi a repercussão que ele recebeu, inclusive dos grandes veículos de imprensa. Deixando aqui alguma coisa para vocês pensarem, discutirem, né? Nós, como advogados, temos que sempre ler as questões, assim, buscando as lacunas. Quando eu vi esse código e eu vi a substância de abuso, eu confesso que eu fiquei um tanto quanto feliz, que eu pensei assim, eles não descreveram. Então, eu posso entender, por exemplo, que um remédio para dor que o meu atleta toma é uma substância de abuso, né? Dependendo do que for.
Então, se é um analgésico, se é... Porque depende do país, é a interpretação disso. Por exemplo, nós aqui que acompanhamos algumas coisas fora do Brasil, a gente vê, por exemplo, o tratamento dos Estados Unidos em relação a remédios, né, para tratar a dor é muito mais grave do que no Brasil para muitas drogas mais fortes. Então, por exemplo, se eu tenho um atleta que tem esse tipo de vício, eu posso enquadrar aqui para pedir esse benefício para ele. Isso vai ser uma coisa que vai ter que se tratar daqui para frente, vai ser uma nova discussão que vai se interpretar, assim como várias outras substâncias encontradas no corpo que você vai virar e vai falar assim, ah, não, mas isso não é entendimento. Mas não é entendimento aonde? Porque se a gente está tratando de uma situação mundial, nós somos signatários e tal país entende que é, então como que não é? Aqui não descreve. Em outras palavras, os hábitos regionais, vão precisar ser levados em consideração mais ainda a partir de agora. E eu vou até acrescentar uma coisa, quando a gente fala em substância de abuso, se a gente pegar o caso do fisiculturismo, nós já temos uma série de pesquisas que apontam que o fisiculturismo e o uso de esteroides anabolizantes no fisiculturismo, eles derivam muitas vezes, não em todas, mas muitas vezes, de um distúrbio de imagem. E a gente sabe que o uso e a adição a algumas substâncias decorre também de distúrbios de imagem, distúrbios de socialização. Então, se você for pensar a fundo, o próprio uso de esteroides pode ser considerado também esse tipo de substância. E aí, ao não descrever as substâncias, isso abre brechas, inclusive para o enquadramento do uso de esteroides anabolizantes como esse tipo de substância enquadrável nessa nova norma. Olha, muito bem levantado também, você que conhece muito de fisiculturismo também. Não por ser praticante, mas eu sei que você... Longe disso, longe da prática. Mas olha, nós estamos chegando ao final desse Lei em Campo Academy. Flávia, gostaria de fazer mais alguma colocação? Então, prazer ter estado aqui com vocês, né, falando disso. Eu acho que tem muita coisa para a gente pensar no código, tem muita coisa para quem está começando aí os estudos, ou está começando a se integrar com a dopagem, questões muito interessantes, como, por exemplo, o porquê da separação de substâncias por esporte, né? Eu sempre falo aí para os alunos, por exemplo, o exemplo do beta-bloqueador para arco e flecha, para tiro, e várias situações, assim, dos reflexos que trazem, por exemplo, o uso no treino desse tipo de substância e que dá depois reflexo na vida do atleta. Eu até estava escrevendo um artigo sobre quando a pessoa, por exemplo, faz uso, né, do beta-bloqueador para treinar, para arco e flecha ou tiro, quando ele vai voltar ao treino normal, ele tem um delay. Então, se ele tomasse alguma coisa, seria um doping permitido para ele voltar ao normal ou não, né? Então, já fica aqui coisas para a gente pensar e matérias de estudo. Logo você vai voltar para o Lei em Campo Academy. Vini, um grande prazer, sua estreia aqui como membro permanente. E, bom, daqui a 1 ou 2 semanas estamos de volta. O prazer foi meu, Jean. Muito obrigado, Flávio, por aceitar o nosso convite e abrir nova temporada aqui no Lei em Campo Academy com a minha estreia. Foi realmente um prazer conversar com vocês dois. Então, esse foi o Lei em Campo Academy de hoje. Vinícius Moroni e eu recebemos a Flávia Zanini, presidente da Sociedade Brasileira de Direito Desportivo. Conversamos sobre substâncias de abuso com essa que é uma das grandes especialistas do direito da luta contra a dopagem no Brasil e no mundo. E o Lei em Campo Academy de hoje fica por aqui. Voltamos sempre às quartas-feiras, às 17 horas. Fiquem bem.